Mas a forte chuva que atingiu Teresina no último sábado provocou estragos terríveis. Deixou ruas alagadas, carros foram arrastados em boa parte da capital. Pessoas na zona rural de Teresina ficaram ilhadas, totalmente ilhadas. Quem está lá ao vivo comigo? Cíntia Moura, ao vivo. Olha, Cíntia, nós tivemos já algumas reformas, algumas obras na Zona Leste, em alguns pontos de Teresina, exatamente nesses locais onde historicamente a água fica acumulada, carros são arrastados, pessoas ficam sem poder se movimentar. Como eu disse agora há pouco, nós tivemos casos de pessoas que ficaram ilhadas na zona rural. Eu lembro, Cíntia, até esse final de semana, eu lembro de carros serem arrastados, aquela confusão toda, principalmente na Zona Leste, não mero. Mas essa situação de pessoas ilhadas é a primeira vez que eu ouço falar em Teresina. Mas ocorreu. E aí nós tivemos essa chuva do sábado, e aí nós estamos falando de um dia só, com tantos estragos, Cíntia. Boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Olá, Douglas, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, com muita tristeza que a gente faz essa participação de hoje aos 4 cantos da cidade e em várias cidades do interior do estado. As chuvas do fim de semana causaram uma verdadeira destruição. Na verdade, tem chovido bastante nos últimos dias, mas nesse fim de semana realmente foi um verdadeiro temporal e, como você mesmo disse, realmente houve muita surpresa, né? Foi uma chuva muito intensa, foi a chuva mais forte desse ano. E o resultado de tudo isso a gente já sabe, preocupação e muitos prejuízos também. Muitas ruas foram alagadas, muitos moradores ficaram ilhados, muitos carros foram arrastados pela força das chuvas. E o que acontece? Muita gente sentiu isso na pele, sentiu o verdadeiro desespero. E outras pessoas acompanharam pelas redes sociais, com as imagens que circularam na internet. Inclusive, nós separamos algumas imagens e vamos ver agora aí no VT. Nesse vídeo compartilhado nas redes sociais, o desespero de quem gravava as imagens enquanto um carro estava sendo arrastado pela água da chuva. Meu Deus! Ei, moça, sai daí, moça! Uma moto também ia ficando pelo meio do caminho. No bairro Satélite, Zona Leste, dá para perceber a força da correnteza. Moradores ficaram ilhados e um ônibus não conseguiu seguir o percurso. Foi abandonado por motoristas e passageiros. A água invadiu também bares, restaurantes e muitas casas. Nessa, localizada no povoado Taboca do Pau Ferrado, dá para ter a noção do estrago que ficou. Moradores desolados ao ver móveis, eletrodomésticos, tudo perdido, indo literalmente por água abaixo. Pior do que isso foi o desespero dessa mãe que estava de resguardo. O corpo de bombeiros foi acionado para fazer o resgate da mãe e do bebê recém-nascido. Todo esse estrago foi após as fortes chuvas do fim de semana. De norte a sul da cidade, muitos prejuízos e preocupação, porque a previsão é de mais temporais nas próximas semanas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, entre a noite de sábado e a madrugada do domingo, Teresina registrou um acumulado de chuva de 97 milímetros. Isso é 1/3 do esperado para todo o mês. Olha, aqui no Piauí os meses mais chuvosos são janeiro, fevereiro, março e abril. Ou seja, muita água ainda vai rolar nos próximos dias. Inclusive o Instituto de Meteorologia, o Instituto Nacional de Meteorologia, já indicou que nos próximos dias haverá temporais e ventos fortes e já sinalizou o alerta laranja, principalmente ali naquela região centro-norte. Nós vimos aí alguns estragos aqui na região metropolitana de Teresina, mas a situação também está bastante complicada no interior do estado. Por exemplo, na cidade de Esperantina, parte do rio Longá já transbordou, chegou à altura aí de 7,5 metros. E aí o resultado disso, muitas famílias desabrigadas. Inclusive, cerca de 13 famílias nesse exato momento estão desabrigadas e foram acolhidas aí por algumas escolas da região. O complexo ali, a região, um ponto turístico muito importante do nosso estado, como a Cachoeira do Urubu, já foi desativado, a área está interditada porque foi entendido aí que oferece riscos aos moradores e aos turistas também. Então, Douglas, nós precisamos ter
ter muito cuidado. A situação da nossa cidade também é muito complicada. Ruas esburacadas. Quando chove, a gente fica meio ali como se fosse um cego no tiroteio, né? É muito perigoso, não só para a questão dos nossos veículos, mas também para a nossa própria vida. A gente, infelizmente, já acompanhou situações bem tristes aqui na nossa região, consequências das fortes chuvas. Por isso, é recomendado, né, que durante as chuvas a gente tem que ficar ao máximo nas nossas casas, no nosso trabalho, e esperar a chuva cessar um pouquinho, porque vem muita chuva nos próximos dias. Douglas. Eu conversando com, inclusive nós vamos trazer o professor Ayrton Costa para tratar sobre o assunto, eu conversando com ele, lá em 2022, final de 2022, a expectativa era as chuvas, ainda ter chuvas, mesmo que espaço, no mês de março, duraria até o mês de março. Depois houve uma revisão dessa previsão e agora nós teremos até maio, ou seja, abril ainda temos o mês de maio. Claro que daqui em diante a meteorologia prevê que as chuvas não ocorram com tanta frequência quanto ocorreram, mas que quando ocorrerem serão chuvas fortíssimas, como você destacou. Outro ponto que a Cíntia destacou também, é importante dizer, a gente alertava isso antes, são as cidades que ficam às margens do rio Parnaíba. A Cíntia falou Esperantina, mas tem Barras, não é? Então tem várias cidades que estão com o rio atingiu, não só o rio Parnaíba, mas rios, outros rios atingiram cota de alerta, outros já cota de inundação. Assim destacou Esperantina. Aliás, é importante detalhar aqui que a prefeita Ivanária Sampaio tem feito um trabalho, e aqui nós temos que registrar, porque, Cíntia, tem tanto gestor irresponsável, a palavra é essa mesmo, que não liga para o sofrimento de famílias desabrigadas, porque ninguém tem noção do que é sair da própria casa, de uma hora para outra. Quando você programa, já é problemático, imagine você não programando, e ter que se alojar em um colégio, ter que depender de uma cesta de alimento que vem da prefeitura, isso tudo é degradante, é ruim. Mas a prefeita Ivanária Sampaio, a prefeita Esperantina, tem feito um trabalho importante. Ela tem mandado cestas básicas, além das cestas básicas, café da manhã, almoço, janta, assistência médica, assistência social, psicólogo. É um trabalho modelo que está sendo feito em Esperantina, é bom destacar isso. E, mais uma vez, Cíntia, reforçar, porque muita gente diz assim, ao mesmo tempo, eu não acredito em mudança climática, eu não acredito em aquecimento global. Aí você vê o tempo mudando com tanta frequência, uma previsão de agora mudar para a tarde ou para a noite, e vocês perguntam, mas o que está acontecendo? Aquecimento global, mudança climática, é isso que está acontecendo. Então, Cíntia, só para reforçar, o alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia é o alerta amarelo. Na verdade, assim, em algumas regiões já foi sinalizado o alerta laranja. Depois dele só tem um alerta vermelho, que é a situação mais grave ainda. Aqui pra gente, na região de Teresina, foi sinalizado o alerta amarelo, como você disse. Mas na região centro-norte do estado, já foi sinalizado o alerta laranja. E você estava falando questão aí de períodos, Douglas. Tem uma música que diz são as águas de março fechando o verão. Então, pra gente, isso não está funcionando muito, já foi mudado. Tem muita chuva pro mês de abril e ela vai começar a cessar um pouquinho, como você disse, no mês de maio. E você estava falando aí sobre a participação de algumas pessoas que ajudam, que colaboram. Eu não poderia deixar de falar também do trabalho do professor climatologista, o Ayrton Costa, que nesse exato momento está lá na região de Taboca do Pau Ferrado. Muitas famílias estão ilhadas e nesse momento ele está lá com o corpo de bombeiros, com a equipe da Defesa Civil para fazer o resgate dessas famílias. A gente costuma gostar de chuva quando está em casa, né, Douglas? É muito bom aquele clima mais ameno, a temperatura mais legal, só que enquanto chove muitas famílias vivem o desespero. Por isso a gente tem que ajudar, tem que colaborar e também tem que alertar a essas pessoas que vivem nessas regiões de perigo, nas encostas, em regiões que tem o deslizamento. Procurar ajuda aí, porque realmente não dá para a gente arriscar a nossa vida.